Antes de mais, gostaria de agradecer muito a oportunidade à ANACOM e à CT 163, primeiro pela criação deste tipo de evento, que embora seja introdutório, é muito necessário para começarmos a divulgar a norma e a saber quais são as dificuldades numa adoção da norma e de conseguirmos concretizar isto nos aspectos técnicos e jurídicos e a nível de gestão relevantes. Nós hoje nesta mesa vamos discutir principalmente a adequação desta norma na perspectiva técnica e antes sequer de chegarmos muitas vezes à perspectiva jurídica, temos que sempre pensar nos recursos necessários para implementar seja o que for. Quando estamos a falar de cybercrime, quando estamos a falar de uma evolução enorme nos vetores de ataque que existem hoje em dia, comparados com aqueles que existiam há 10 anos, na complexidade de todas as técnicas envolventes e que se depois traduzem numa complexidade das investigações e de todo o tipo de armazenamento, de coleção, de adaptação de prova, temos que estar inerentes a que todo o factor tecnológico é necessário, que precisamos de saber o que fazer quando queremos implementar algo deste tipo. Hoje em dia, toda a vertente de cybercrime mudou em comparação ao que existia anteriormente. E quando estamos a falar de casos de investigação, não estamos só a falar de casos de investigação que muitas vezes vão para o âmbito criminal. Estamos também a falar de casos de investigações corporativas que muitas vezes nos ajudam a decidir se determinado incidente é crítico para a organização ou não, e toda esta capacidade de saber é necessário uma devida preparação. Esta norma prepara-nos, pelo menos nas guidelines essenciais, para sabermos como reagir quando, em termos de identificação, de coleção de evidências, de armazenamento e de análise, e um aspecto que foi referido na mesa jurídica, do reporting, que é um dos fatores essenciais para qualquer investigação. Nós precisamos de saber para quem é que estamos a trabalhar, qual é a audiência e qual é o grau de complexibilidade do discurso durante a preparação do reporting. Eu já vi muitas análises exaustivas falharem porque não tinham o discurso adequado para a audiência que seria o cliente daquele reporting. E muitas vezes os nossos recursos não estão preparados para isso. As pessoas que têm o saber fazer, muitas vezes estão ali no seu nicho de trabalho e não conseguem compreender que, ao passar a informação para escalões mais acima deles, precisam de ter um discurso adequado. E restringem-se muito a elementos técnicos que são chavões da investigação e qualquer pessoa técnica os conhece, mas com um gestor ou um juiz não vai entender. E essa também será uma dificuldade. A dificuldade de nós sabermos transparecer a mensagem pós toda a aquisição, toda a análise técnica durante um caso de investigação. Os desafios para as organizações portuguesas no que respeita à capacidade de saber reagir, de saber armazenar prova digital, são muitos. Existem desafios de caráter de recursos humanos, é preciso dotar os skills, existem desafios de caráter tecnológico, em que precisamos de saber que equipamento é que temos que meter na nossa rede, que equipamento que software é que vai ser utilizado para uma investigação, como é que vamos armazenar a prova depois dela ser coletada, quem é que vai coletar a evidência, que métodos é que vão utilizar para o fazer, porque a norma é uma norma. Ela, a meu ver, peca um pouco pela ser demasiado evasiva nas questões concretas
da implementação. E isso são tudo desafios que nós vamos ter que ultrapassar para conseguirmos implementar toda a capacidade técnica para dotarmos uma investigação e para conseguirmos fornecer evidências, quer sejam corporativas, quer sejam de natureza criminal, às respectivas entidades. Eu estou hoje comigo, eu dividi a mesa, temos aqui duas pessoas que são do setor público e duas pessoas que são do setor privado. Eu também acho que é muito importante, mesmo em termos técnicos, haver uma grande cooperação entre os diversos setores da nossa sociedade. É muito importante a Polícia Judiciária, por exemplo, conhecer as pessoas técnicas que estão nas diversas entidades em que eles precisam mais de apoio. E é também muito importante as empresas privadas saberem o que é que tem que ser feito, como é que podem ajudar, não só no âmbito de uma empresa, mas também de um aspecto geral na prestação de serviços relacionados com forense digital. Então, o Gonçalo, já toda a gente conhece da mesa anterior. Deixem-me só dar às pessoas que estiveram envolvidas na mesa anterior, muito bom mesmo. Eu não vi uma discussão jurídica relativamente a esta temática tão boa como vi até hoje. O Gustavo Neves é coordenador da equipa de resposta a incidentes da FCCN. O CERT-PT foi, até há pouco tempo, a referência nacional no que respeita a equipas de resposta a incidentes. Coordenaram também a rede de CSERTs e ainda coordenam de alguma forma. E a sua capacidade técnica, o saber como fazer algumas coisas, principalmente na relação entre as diversas entidades, também é fundamental nesta mesa. O João Barreto é diretor da Cisbélio. A Cisbélio é uma empresa nacional com um grande background em auditorias de segurança e estão agora a iniciar a sua capacidade em análise forense para servirem os seus clientes. O Rui Lopes é responsável pela área de segurança do Banif, embora hoje detone-nos da sua presença mais a nível pessoal, porque está de férias, etc. E mesmo assim fez o esforço de cá vir. Por isso, eu vou começar o debate pegando mesmo o boi pelos cornos. Desculpem-me lá dizer, mas ao olhar para e deixem-me já agora, desculpem lá, antes de começar, eu sou o Walter Santos, eu sou investigador forense na Anubis Networks, onde me dedico mais à temática das botnets e do malware. Antes disso, estive na equipa de resposta a incidentes da Portugal Telecom durante vários anos e durante esses anos fiz várias investigações corporativas e ajudei também o law enforcement a chegarem a boas conclusões em algumas operações. Mas pronto, continuando, eu vou pegar o boi pelos cornos e o que eu queria saber era o que é que a cada um dos participantes quais são as principais dificuldades que, ao conhecerem a norma, aquilo que ela representa e aquilo que ela nos tenta incutir, quais são as principais dificuldades que vocês antecipam na implementação dessa norma? Onde é que, cada um no vosso ponto de atuação, onde é que vocês estão a antecipar que haja problemas a nível tecnológico, ok? Gustavo? Antes de mais, então, fazer um enquadramento sobre qual é a perspectiva de um CERT, de um Centro de Resposta a Incidentes de Segurança. Os CERTs são tipicamente designados como os bombeiros da internet ou dos sistemas de informação, não é? Portanto, a nossa perspectiva difere um bocadinho da polícia, porque nós tipicamente não nos dedicamos a apanhar o criminoso. O nosso principal interesse é fazer com que os serviços se mantenham em operação e, portanto, combater ou mitigar o incidente em si. De qualquer forma, somos, a miúdo, chamados a intervir em casos de incidente em que alguém pretende apresentar uma queixa-crime.
Agora, mesmo aí, a nossa perspectiva também é bastante centrada. Centrada em quê? Tipicamente, a Polícia Judiciária é chamada a intervir para fazer uma rusga, uma busca, numas instalações, numa empresa, numa casa particular, suspeita de uma atividade criminosa. E então vai fazer recolha de prova numa casa, num ambiente em que é o suspeito criminoso. Nós, tipicamente, somos chamados a intervir na suposta vítima, ou seja, há uma organização da nossa comunidade constituinte que foi atacada, imaginem, sofreu um denial of service, que causou um impacto terrível no seu website corporativo. Portanto, é preciso perceber o que é que aconteceu. Ou, imagine-se, que ainda há poucas semanas aconteceu, há um computador, um servidor central que foi infectado por um CryptoLocker, por um ransomware, aqueles aplicativos que cifram todo o conteúdo ou certos ficheiros de uma máquina e depois pedem um resgate para decifrar e então fazer uma análise. Pronto, isto é um ambiente completamente diferente e às vezes os objetivos também são completamente diferentes. Ou quando nós somos contactados por uma organização no nosso âmbito de atuação que nos pede ajuda para apresentar uma queixa-crime em relação a uma situação destas, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a prioridade? Qual é a sua prioridade? É ter o serviço em cima? É repor o serviço? Ou é preservar as eventuais provas para análise forense e para eventual análise por parte das autoridades? Isso faz toda a diferença. Depois temos uma complexidade que é mesmo a complexidade da diversidade tecnológica. Ou seja, uma coisa é nós analisarmos evidências, imaginem, num desktop com Windows e com discos SATA, e outra coisa completamente diferente é analisarmos num servidor com um sistema operativo que para nós é desconhecido e com discos SCSI, em RAID 5 e não sei o quê, muito mais complexo em termos de armazenamento. E outra coisa completamente diferente ainda é analisar, imaginem, fazer aquisição de evidências num iPhone. Depois, nós também temos muito o hábito, em termos processuais, de dividir para conquistar, ou seja, de compor um grande problema em pequenos problemas. Tipicamente nós decompomos os incidentes em tipologias, portanto, e analisamos quais são as características principais dos principais tipos de incidentes que nós vemos. E então também vemos que é completamente diferente nós analisarmos um incidente de segurança que tem a ver um DOS, em que tipicamente nós temos um log. E outra coisa completamente diferente é analisarmos um Advanced Persistent Threat, que é de ciberespionagem, que tem uma complexidade completamente diferente. Portanto, há esta diversidade em termos dos incidentes e das tecnologias que põem muitos entraves ou muitos obstáculos ou muitos desafios, digamos assim, à investigação. Tem tudo a ver também com o complexo com o contexto da investigação. Tipo, como no crime tradicional, os meios inerentes a um roubo por esticão na rua são diferentes de um roubo a um banco com sequestro, etc. Tudo isso e tudo que estiveste a falar tem a ver com o modelo de resposta a incidentes. Toda a divisão de tipos de incidentes, os possíveis vetores de ataque, etc. Mas na tua perspectiva, qual é a experiência que tu tens relativamente a este tema em concreto da preservação de evidências? Qual é a boa forma que vocês até hoje levaram e se de alguma forma tu vês isso refletido naquilo que é o panorama nacional que conheces? Em termos das organizações e dos atores que estão envolvidos, nomeadamente a nível técnico. Pronto, para já, eu acho que há tal grande diferença que é entre fazeres uma preservação de prova digital de um ambiente que foi atacado, ou seja, do ambiente vítima, e tipicamente a Polícia Judiciária aqui não terá grandes dificuldades em tomar como boa, digamos, uma prova digital que eu faça num sistema meu que foi atacado, ou à partida não terá grandes razões para duvidar da fiabilidade, da confiabilidade dos dados que nós apresentemos,
Outra coisa será um ambiente em que se esteja a tentar construir uma causa contra um criminoso qualquer e se faça uma apreensão de prova num sistema suposto de suportar cibercriminalidade. Portanto, antes de mais, uma boa prática sempre foi da nossa parte ter uma interface com a Polícia Judiciária. Ou seja, nós tipicamente quando somos chamados a assistir numa preservação de prova, temos um contacto, que o Gonçalo provavelmente sabe muito bem quem é, um inspetor-chefe da Polícia Judiciária, e, portanto, tratamos desse primeiro interface de saber se não vamos fazer nada que não devemos fazer. E, portanto, depois temos um conjunto de boas práticas e de normas, lá está, seccionado pelo tipo de incidente que estamos a falar, do tipo de meios técnicos que temos à nossa disposição, que também não são, digamos assim, totais ou não são luxuosos. Nós não temos, por exemplo, maneira de fazer uma aquisição de prova em discos SCSI. Só temos tabloas que fazem leituras de discos SATA. Pronto, é daqueles pormenores que nós temos que saber à partida se vamos assistir numa coisa que temos meios para assistir. Portanto, eu acho que passa tudo pela procedimentação à cabeça e por termos sempre um elo de ligação às autoridades que têm uma experiência muito mais ampla nesta matéria do que nós. Ou seja, nos poucos casos, como eu disse, o nosso enfoque é sempre outro, é sempre o do bombeiro e não o do polícia. Mas nos poucos casos em que nós fomos chamados a assistir em preservação de prova digital, houve sempre uma colaboração-chave e um apoio em procedimentos já bem estabelecidos, de boas práticas, para este tipo de procedimentos. Portanto. Ok. É também de salientar que normalmente as equipas de resposta a incidentes são constituídas por várias linhas e as linhas normalmente têm a ver com o nível de skills dos operadores que estão nessas linhas. Normalmente nas equipas de resposta a incidentes e o que vai acontecer na realidade da maior parte das empresas nacionais é que o CSIRT, a equipa de resposta a incidentes, é só a primeira linha. E são os first responders. E os first responders, como o Gustavo já disse na mesa anterior, muitas vezes, quando não sabem fazer, estão a prejudicar mais do que a ajudar. É por isso essencial os first responders terem formação, mesmo que seja básica, das primeiras componentes que são referidas na ISO, que é a identificação e a coleção. A coleção é só quando nós estamos a triar um incidente de segurança, supor que possivelmente ali boa prova aquilo que nós chamamos aí a prova base, que deve ser colecionada. E a coleção pode ser simplesmente ir ao pé de um utilizador da empresa, tirar-lhe o computador e o telemóvel, ou todos os devices eletrónicos que pertençam à empresa, claro, e guardar isso num ambiente controlado, ok? Gustavo, as tuas considerações... Gonçalo, as tuas considerações sobre quais são os problemas que tu estás a antever para tanto a Polícia Judiciária como outras autoridades nacionais, tipo bem existe a GNR, a PSP, por exemplo, e os serviços de informação, e o contexto privado das empresas de dotarem-se da capacidade de identificação, coleção e aquisição de prova, nomeadamente. Gustavo, primeiro que tudo, ficou aqui um ponto-chave. Do lado do CERT, obviamente, a visão é macro, estamos a falar de uma dimensão completamente diferente, e aquilo que nós, quando digo completamente diferente, estarão sempre subjacentes os princípios de preservação e intrínsecos à análise forense digital. Contudo, numa deslocação, por exemplo, às instalações do CERT, o que tipicamente um órgão de polícia criminal como a Polícia Judiciária iria pretender era, e fazendo aqui realmente essa separação, tipicamente metadata, ou seja, dificilmente deslocaríamos ao CERT para obter conteúdo, no máximo payload de algum tráfego, alguma coisa, algo similar. Mas estaríamos sim à procura de registros, e isto encaixava um pouco no que falámos há pouco, o conceito de dados-travo. O que é dados-travo? Estamos a falar da metadata, estamos a falar do conteúdo em si, e era importante perceber. Segundo ponto, parece-me a mim também muito pertinente e focado aqui também no papel do CERT, que é a capacidade, e mais uma vez entrando no campo pedagógico e de formação que as pessoas têm que ter, desde uma primeira linha de funcionário de helpdesk ao próprio utilizador,
que é aferir efetivamente, e isso encaixa também nas competências do Centro Nacional de Cibersegurança, a capacidade de aferir quando há algum indício de crime. Eu técnico, estou a olhar para uma firewall, para um IPS, para o IDS, em que determinado momento é que eu considero que aquele incidente pode ou não despoltar indícios de um crime. E acho que esta primeira avaliação ocorre muitas vezes em erro, não é? E combina, se calhar, com o facto de nem sequer ser preservado. Depois entramos aqui em 2 pontos, que é o que o Gustavo também frisou. Os norte-americanos têm muito este modelo, que é o backgrounding e o foregrounding, que é o conceito de preservação para o meu consumo próprio da minha instituição. Se eu verificar que isto até dá sinal para configurar algum crime, faço queixa. Se não, deixa cá estar na minha incubadora de informação e a informação fica comigo. Eu vejo esse cenário a acontecer em Portugal nas grandes empresas. Problemas. Não traz intelligence a quem tem que ter. Não é? Eventualmente não se vai assumir como um incidente e mais tarde vamos perceber que há outros contornos na base daquele incidente, portanto não há uma correlação, e daí eu focar mais uma vez aquela questão que estava da participação do incidente no formulário. Agora, a complexidade para mim número 1 será sempre a questão de formação, a começar desde um utilizador comum, que acede aos sistemas de informação, ao seu mail, à sua internet, a terminar no diretor e no dono da informação. E já que estamos numa perspectiva tecnológica e com a experiência que tens, quais são as dificuldades técnicas que tu encontras quando vais a uma empresa nacional pedir evidências? E aqui já nem estou tanto a falar em dados de tráfego de operadores, etc. Como é que tu vês as empresas portuguesas hoje dotadas de meios de fornecerem evidências que sejam factuais e que sejam utilizáveis, principalmente? Porque muitas vezes também os inspectores pedem mal as evidências, também é questão da formação também a todos os níveis. Muitas vezes, como as empresas não têm meios de fornecerem evidência, que provavelmente é a evidência que será mais crucial para a investigação, fornecem uma palóplia de evidências que nada tem a ver. E qual é o esforço que vos acresce durante uma investigação? Primeiro de tudo, as lacunas são enormes e tanto podemos falar em pequenas e médias empresas como grandes multinacionais com grandes budgets para poder implementar determinadas políticas e ter os seus mecanismos que querem, que pretendem, mas quando há um incidente, reitera-se aquilo que se falou há pouco no painel anterior, é sobretudo a falta não só de sensibilidade, como de know-how. E começa logo na primeira etapa, é perceptível, arriscaria-me a dizer quase 99% das situações, em cenários corporate, por exemplo, já nem estou a falar num cenário doméstico, numa residência, obviamente, em que há alguém que necessita de cooperar e se constitui assistente, verifica-se que nem sequer se consegue fazer a preservação. Isto não é uma crítica, isto deve ser visto como um ponto-chave para começar, porque o primeiro passo, quando falamos aqui nos guidelines, o primeiro será a identificação, que é o processo mais burocrático, e de identificação inequívoca de qual o equipamento, onde é que está localizado aquele posto, para que é que serve, que departamento é que funciona. A seguir vem a etapa da recolha, ou seja, da preservação. E quando nesta primeira etapa não existe sequer os skills, todas as etapas seguintes estão comprometidas, quer dizer, há contaminação, há violação, não é? Quando não se assegura esta primeira etapa, porque aquilo que é também da nossa partilha, da sensibilidade, a mensagem tem que ser disseminada, tem a ver efetivamente com isto. Tem-se pelo menos garantir que, eventualmente, se for necessário mais tarde, ou uma apresentação junto do piquete da Polícia Judiciária, através da rede 24/7, qual seja a via, tem que se garantir que quem atuou não contaminou. Quer dizer, isto é um ponto-chave. Se todas as organizações conseguissem efetivamente cumprir a etapa da preservação, identificação e preservação, quer dizer, o valor acrescentado era enormíssimo, mas não só para a Polícia Judiciária, ou seja, como me referiste também bem, para as questões interorganizacionais. Não é? Porque nem sempre estaremos a falar de crime. E um dos papéis também da Polícia Judiciária nesse ponto será, primeiro tudo, há que aferir se há crime. E se sim, tentar responder, nomeadamente na área forense, ao quem, quando, onde, como e porquê. Aquelas 5 questões, uma delas mais focada na questão criminal, mas são questões que têm que ser respondidas. Não basta fazer os findings, que é o típico modelo de extração de conteúdos, e não se tira conclusões de onde é que aquele fecheiro aparece, quem manipulou aquele fecheiro, quando, a hora legal naquele servidor estava definida, havia sincronismo, por exemplo, quando se fala tanto em CIEMs e não só, é por aí. Mas normalmente vocês conseguem, por exemplo, o fator horário normalmente é relevante nas investigações, porque nós quando fornecemos evidências, e as evidências normalmente quando são as boas evidências, normalmente existe uma timeline. E a timeline diz-nos quando é que os eventos ocorreram.
Muitas vezes o que acontece é que os sistemas não estão sincronizados com a hora legal nacional ou têm infusos horários diferentes, etc. E durante a análise existem os erros de interpretação normais nestes casos. Imaginem evidências coletadas num fuso horário com mais 5 horas que o nosso, que são consideradas durante a análise como no mesmo fuso horário. Isto é um problema para vocês? As empresas estão cientes disso, não estão cientes? Como é que vocês contornam este problema? Uma das primeiras etapas no plano de recolha ou de resposta a incidente, ou seja, mesmo antes de realizarmos uma preservação, ou uma designada cópia forense, ou uma cópia binária, ou seja, uma cópia integral de um conteúdo, que nem sempre pode ser ou não pertinente, entramos mais uma vez, cada caso é um caso, e há uma estratégia e uma abordagem a adotar em cada tipo de equipamento, em cada tecnologia, vê-se não só essa situação maioritariamente, como também se vê e muito. A questão do fuso horário, ou seja, naquele momento deve ser reportado, ou seja, mais uma vez, documentar nunca será demais, e é esse um ponto-chave logo na elaboração de quem vai fazer um relatório de resposta a incidente. Tem que haver essa sensibilização, senão vamos estar a olhar de logo de um lado para o outro e nem sabemos às quantas estamos, mas também se vê depois, derivado de falta de patching, etc. Isto muito em cenários empresariais. Não se trata da questão do fuso horário, mas quer dizer, a incoerência e incongruência que existe do tempo de uma máquina posto de cliente e do tempo de servidor que nos vai facultar logs, que não, por exemplo, daquela máquina, mas logs que têm que ser correlacionados. Portanto, encaixado mais uma vez em que essas configurações, por mais supérfluas que possam parecer, quando não são definidas na raiz, na implementação de um projeto, quando não entra num planeamento, mais tarde haverá uma fatura a pagar. Vou passar aqui para o João. João, na tua perspectiva de fornecedor de serviços, mais do que outra coisa qualquer, acho eu, o que é que tu vês, como é que entendes que as empresas nacionais e mesmo o setor onde tu atuas a fornecer serviços, quais são as falhas atuais que vão ter que ser ultrapassadas? E o modo como a norma como é que nós ajudará ou não? Responder a ajudar isso. Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. De facto, a experiência da Cisvélio na área da investigação e da análise forense advém de, durante cerca de 14 anos, ter-se especializado em testes de intrusão, auditorias de segurança e exploração de sistemas do ponto de vista de um atacante. Portanto, muitas organizações, e aí nós só esporadicamente nos vemos envolvidos em processos onde, por exemplo, a PJ esteja envolvida e, tipicamente, no lado da consultoria da parte que está a ser investigada para conseguirem aferir se o processo está a ser conduzido tecnicamente de modo a que seja inabalável. Portanto, isso foi as 2 vezes em que nos confrontámos. Todas as investigações que fizemos foram na perspectiva interna das organizações. Ou porque tinham suspeições de terem sido invadidas, ou porque tinham suspeições que um funcionário tinha cometido algum tipo de abuso e roubo de informação, ou porque os seus clientes, no caso da banca, estavam a ser vítimas de ataques de phishing e de malware e estavam-nos a pedir ajuda para tentar perceber, por um lado, como é que o malware funciona, para conseguirem antecipar o modo como os PCs, que nem são deles, são dos clientes, seriam, de certo modo, comprometidos ou não, e poderem agir em conformidade e fazer um pré-aviso, etc. Ou até para, em situações já de litígio de tribunal, em que se está a procurar fazer como é que se diz, em vez de ir a tribunal, vai a um juiz que é escolhido pelas partes, como é que se chama? Arbitragem. Uma arbitragem. Portanto, e aí os elementos todos concordaram que a peritagem feita pela nossa empresa era um input interessante para o processo e então aí fomos chamados a fazer a avaliação e a investigação dos equipamentos. De toda esta experiência, e já passámos por situações muito complexas, como perseguir hackers dentro de estruturas complexas de grandes empresas a tentar fazer a contenção dos danos, a delimitação da informação que foi roubada, a colocação de bombas lógicas por parte dos atacantes. Portanto, qual é... E esta experiência de anos faz-nos, de facto, ter uma visão muito crítica e pessimista sobre esta temática. Isto porquê? Porque algo que nós aqui hoje não discutimos é que isto acontece e esta atividade de análise forense vem como resposta a 2 tipos de situações que são diametralmente opostas. Uma é investigar e conseguir fazer prova de que alguém que não sabe o que faz cometeu um abuso. Alguém que consultou os dados fiscais de um político, ou alguém um médico que vai mudar de hospital e
tira a base de dados dos seus pacientes porque acha que tem esse direito e leva informação que pode e a que não pode, e não teve qualquer preocupação, nem sabe como fazer de apagar as evidências do que acabou de fazer, nem sabe que tipo de evidências são, e aí há uma análise forense que apenas tem que se executar respeitando o processo, que está, de certo modo, antes era um processo de facto, portanto, tácito, que a comunidade aceitava, agora está-se a tentar processualizar e a norma vem trazer isso, vem dizer qual é o processo que tem que ser usado, quais são as etapas que têm que ser feitas, como uma framework que se torne internacionalmente aceito como válida para fazer prova. E aí a coisa é muito simples, é analisar os logs que já existam, é analisar os ficheiros que estão no computador da pessoa que se foi embora e verificar se lá estão ficheiros que não deviam estar, mesmo que tenham sido apagados ou não, etc. Outra coisa é ir atrás de evidências da presença ilegítima de pessoas que sabem o que fazem. E aí a criminalidade informática organizada, hoje em dia, e desde 2011 ou 2012, segundo um relatório que li, vale mais que o tráfico de droga. Portanto, estamos a falar de pessoas com meios assimétricos relativamente aos nossos. Portanto, é um combate completamente desigual e essas organizações são organizações, para quem aqui tiver um background de gestão de qualidade e que esteja atento a esse tipo de frameworks, por exemplo, a organização mais sofisticada do ponto de vista de criminalidade informática organizada, que é a Zeus, podemos, de certo modo, considerar uma delas, é federada, é hierarquizada, portanto, há níveis inferiores do negócio, como se fosse uma corporation daquelas tipo japonesa que trabalha em consórcio, e considera-se que os peritos que avaliam isto de fora, porque não conhecem por dentro a organização, dizem que aquelas pessoas, mesmo não se conhecendo, não trabalham com uma maturidade CMMI nível 4 de organização e de produção de entregáveis. Totalmente de acordo. Hoje em dia é aquilo que eu estava a referir há pouco, que a criminalidade informática que nós sentíamos há 10 anos é completamente diferente agora. Para além de estarmos a lidar com criminosos que só se limitam ao cyberspace, hoje em dia tudo passa por computadores, tudo passa por sistemas digitais. E há também uma nova era de fornecer serviços para o crime tradicional. É muito normal nós estarmos a lidar muitas vezes com ataques no espectro cibernético em que a motivação é ajudar algo no crime tradicional, como é o tráfico de estupefacientes, o tráfico humano, etc. Não estamos só a lidar com malware que nos quer roubar o dinheiro do banco ou roubar a nossa informação pessoal. Estamos a lidar já com um espectro grande e nem vou estar aqui a entrar nas discussões pós-SWODAM, ou seja, o que for, com serviços de inteligência à mistura, porque isso não vamos por aí, acho que é um debate para outra mesa. Esta organização altamente sofisticada destas equipas tem um impacto muito grande na resposta. É que estas organizações têm algumas centenas, dezenas, milhares de pessoas especializadas, muito boas, muito bem pagas, muito bem formadas, que o dinheiro comprometeu e muitas vezes nós estamos a lidar contra uma equipa multidisciplinar em que sabem construir bots que ainda ninguém viu, utilizam práticas criptográficas que ainda nunca ninguém tinha visto a serem usadas daquela maneira, invadem computadores usando vulnerabilidades que só eles é que as conhecem, porque hoje em dia já se acredita que foram eles que as induziram, porque conseguiram ao longo de anos colocar pessoas dentro das software houses que produzem os sistemas operativos para criarem backdoors que podem demorar anos a ser conhecidas. Portanto, estamos a falar de pessoas que têm um arsenal tecnológico muito sofisticado e têm um arsenal de competências muito sofisticado e complexo. Portanto, estamos a falar de uma organização que ataca, se calhar, organizações do mundo inteiro de forma automática e por regra. É o negócio deles, é a vida deles. E só precisam descobrir uma vulnerabilidade para entrar e depois têm todas as tecnologias para se esconderem e tudo mais. Nós, do nosso lado, para respondermos à altura, uma organização grande,
porque as pequenas então não têm a mínima hipótese, também tinham que ter um leque de competências igualmente sofisticado para conseguir endereçar estas ameaças mano a mano. Por exemplo, para terem uma ideia, nós estamos sempre a falar dos logs dos sistemas e dos logs dos computadores e dos registros, etc. Nós já assistimos e ajudámos uma organização a responder a um incidente em que os atacantes alteraram o firmware dos routers. Portanto, os routers são os equipamentos de comunicações, é aquilo que nós tomamos como garantido que é uma coisa relativamente inviolável, e quando não temos a confiança nos sistemas, olhamos para o tráfego de rede, convencido que o tráfego de rede nos dá uma garantia mais segura de que as máquinas ou estão infectadas ou que a informação está a ser filtrada da organização ou coisa parecida. Pois o firmware do router estava alterado para que a comunicação que fosse passada por aquele equipamento por outros sítios não aparecesse nos logs, não pudesse ser filtrada e tudo mais. Portanto, estamos a falar de alguns tipos de ataques com uma complexidade elevadíssima. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que, na minha opinião, a sociedade civil, para ter uma resposta à altura, tem que trabalhar quase em cooperação permanente. E se eu tenho um incidente na minha organização, eu quase certeza que não vou ter pessoas suficientes dentro de casa para responder a essa necessidade. Portanto, vai ter que haver, de certo modo, num país como o nosso, que é pequeno, os recursos são escassos, muitos dos recursos bons migraram. É uma triste realidade, não é? Portanto, vai ter que haver uma espécie de cluster quase de resposta a incidentes partilhado, em que eu vou ter que, se calhar, falar com o meu concorrente no dia-a-dia do negócio e dizer, empreste-me lá aí os seus técnicos peritos em segurança de comunicações e seguranças de Linux, porque os meus são do Windows e mainframe. Porque uma coisa muito engraçada, e nós podemos até pensar nisso, que os concorrentes são sempre concorrentes. Não são, por exemplo, a banca. A Inter ajuda-se muito na questão da segurança, porque nenhum banco em Portugal quer que se fale no termo de segurança. Toda a gente fala. Mas não quer. Portanto, haver problemas de segurança na banca é um assunto que eles querem que não haja. Não porque querem escondê-lo, mas querem mesmo evitar que haja. Portanto, de certo modo, distribuem esforços colaborativos para se conseguirem, de certo modo, apoiar e resolver problemas o mais depressa possível. E fazem-no até com bastante eficácia. Portanto, esse é um problema de fundo. Como é que a norma, de certo modo, vem ou não ajudar nestas coisas? Portanto, a norma está em preparação, não é? E a norma faz uma coisa muito engraçada e que, do meu ponto de vista, a ambição da norma pode ser um problema. Portanto, a norma define o processo pelo qual uma organização se deve preparar para fazer uma análise forense. E define o processo desde o preparedness, portanto, desde preparar-se para um dia ter capacidades forenses, treino, aprovisionamento de condições, testes, realização de uma análise de risco, para perceber que tipo de evidências é que no futuro poderão ser necessárias ou não e, portanto, vale a pena ou não colocar mais esforço, a garantir que vou conseguir coletá-las, processá-las e preservá-las, e depois ter a cadeia toda de valor até chegar ao fim e entregar o reporte como deve ser, com o discurso correto, com a prova correta, com a demonstração adequada, etc. Ao apresentar este framework, um grande medo que eu tenho é que quando uma organização quiser um dia aproximar-se da justiça e, de certo modo, poder ver os seus direitos salvaguardados, o processo é tão complexo e tão oneroso na consequência. Ou seja, não é oneroso em implementá-lo. Como nós aqui há tanto estávamos a discutir, se calhar com 15 mil euros eu compro as ferramentas e arranjo alguma formação para ter as pessoas certas e ter o toolset adequado dentro de casa para fazer algum trabalho de investigação. O problema é que, se não houver dados, como há pouco falou o senhor que falou no registro dos logs e do histórico documental da organização, às tantas eu tenho muito pouca coisa para trabalhar. E essa preparedness, que é eu ter a informação adequada para quando acontecer um incidente, ter os logs adequados, ou seja, não vou só ligá-los nessa altura, porque já é tarde demais. E isso acontece em muitas organizações. Então, os eventos do Windows, tem isto só no nível mínimo. Já liguei. Mas agora não serve de nada, não é? Portanto, agora ficou registado a investigar. Quer dizer, isso não serve para nada. E essa preparedness tem esse impacto.
é que está a alertar as organizações que vão ter que o fazer e vão gastar, eventualmente, muito dinheiro. Podem gastar menos. E isto portanto, do ponto de vista da norma, o problema é que uma leitura estrita do entendimento da norma pode significar, por exemplo, para um juiz, de que se a organização falhou numa coisa ou outra, então nada é aceito. E eu não concordo com isso, espero que isso não chegue a essas vias de facto. Mas pode haver essa tendência. Se o juiz e a magistratura em geral não for educada nestes temas. Porque nas escolas de Direito tem forense e Medicina Legal, acho eu, tem lá uma cadeirita ou duas, ainda vão ali à morgue ver o cadáver a ser autopsiado, mas se calhar nunca viram Começa agora a dar os Portanto, eu também acho que a parte da tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer. Está a ser introduzida. Por outro lado, esta preparação tem um aspecto muito complicado, porque se for feita cegamente, é muito cara. Se não for feita cegamente, pode ser um bocadinho menos cara. Mas há sempre um custo. E o problema da análise forense e da investigação é exatamente o mesmo problema da segurança da informação. As organizações dizem que querem ter segurança, mas não gerem a segurança nem a fazem como devem ser. E a maneira de o fazer é sempre numa ótica de análise de risco. Portanto, e as organizações têm muita dificuldade em analisar o risco. Para já têm muita dificuldade em analisar o valor do seu negócio e muitas vezes nós perguntamos, até nos trabalhos que fazemos, por exemplo, de continuidade de negócio, perguntamos a uma organização, este seu processo quanto é que vale? Olha, não faço ideia. Então, mas vale como? Quanto dinheiro é que este processo gera? Olha, não fazemos ideia. Sabemos é que se esse projeto não acontecer, vamos parar aos jornais. Portanto, é importante. E isto, de certo modo, é um inibidor de eu poder dizer, tudo bem, mas se esse processo é importante, então vamos armazenar toda a informação circulante à volta do processo, que é para, um dia, se acontecer um problema, efetivamente nós vamos conseguir fazer uma investigação e perceber as evidências e conseguir descobrir o que aconteceu. E enquanto essa análise não for feita e as organizações não tiverem essa capacidade, não vão conseguir fazer financeiramente ou não vão conseguir ter os elementos suficientes. Eu estava aqui apenas a comentar ontem, porque esta semana tem-se discutido muito, nas últimas 2 semanas, o caso das listas VIP, etc., que de certo modo entronca em quê? Entronca no armazenamento permanente dos acessos à informação, em que depois a lista é o problema lateral, que é as análises com base numa lista de quem lá está. Agora, esse armazenamento foi feito. Esse armazenamento é essencial para caso um dia eu quiser perceber como é que houve roubo e fuga de informação e alguém recebeu dinheiro para saber dados fiscais de alguém, eu vou ver os logs dos acessos que foram realizados. Pode não ser o suficiente, porque se os logs estão armazenados de forma alterável, um administrador de sistemas que sabe o que está a fazer pode ir aos logs e eliminar as linhas em questão e pôr lá e substituir por outras, e depois no final, à talho de foice, ainda vai eliminar a linha que diz que ele foi lá fazer isso. Portanto, há administradores de sistemas muito competentes que podem fazer isso. Portanto, há tecnologia que é cara para, por exemplo, garantir que determinado tipo de logs são feitos num mídia, que é FIPS compliant, não sei o quê, que é à prova de alteração. Portanto, ninguém consegue lá ir alterar aquilo, nem fisicamente. Portanto, essa análise de risco tem que ser feita. Mas é caro. É caro guardar muita informação, portanto, a análise de risco tem que ser feita no sentido de perceber qual é a informação que nós podemos um dia precisar, ou que os atacantes vão querer cá vir buscar, ou que alguém tem dinheiro a ganhar com ela, e é sobre esse contexto que eu me vou focar. Enquanto esse trabalho não for feito, mas para esse trabalho ser feito é preciso uma cultura de segurança da informação, é preciso os técnicos não serem especialistas em sistemas e saber como fazer análise forense, mas é preciso alguém a montante conseguir perceber o contexto como ele está a mudar. E esta coisa do ransomware é um exemplo, tenho um exemplo belíssimo que fala sobre esse aspecto. Eu tenho que perceber como é que as ameaças estão a mudar, a superfície de ameaças estão a mudar, e tenho que alterar o meu contexto de proteção, que depois a análise forense vai incidir sobre ele. Portanto, isso é um trabalho muito continuado de prevenção e que portanto, não podemos estar à espera que a análise forense surja no fim e que vá descobrir tudo. E de preparação também, nomeadamente. A preparação é essencial. Porque, para terem uma ideia, uma organização do tamanho de um grande ministério, para guardar os logs dos acessos à informação, então, um ministério do tamanho, por exemplo, da Segurança Social, que tem menos informação que as finanças, mas já tem bastante informação e tem informação sobre todos os cidadãos. Guardar os logs, isto foi uma estimativa feita por alguém que comentou comigo aqui há uns tempos, ou que trabalhou lá, ou que ia trabalhar para lá, ou coisa parecida. Fazer log, o registro, de todos os acessos que os funcionários fazem no âmbito dos processos que estão a ser desenvolvidos à informação, custava 3,5 milhões de euros por ano. O log não é um novo sistema de informação, não é um novo processo, é espaço em disco e mecanismos para registar os acessos.
Para eu saber, para eu conseguir perceber se alguém acedeu, se alguém não acedeu. Isso vai também muito ao encontro daquilo que tu disseste, que é sabermos qual é a criticidade do negócio. Qual é... Exatamente. Se tivermos um caso, como esse caso que anda agora nos mídia, em que houve extravasão de informação e nós não conseguirmos comprovar essa extravação de informação, qual é o custo que isso tem para a empresa? É verdade. Em termos de imagem, em termos de recursos humanos, em termos de tudo. Não é? Às tantas ultrapassa os 3 milhões de euros e os 3 milhões de euros seria uma fatura muito Isso aí muito traz uma outra análise muito interessante para ser feita. Eu, há 14 anos que vendo segurança da informação, serviços, tecnologia, etc., e estou à espera do dia em que o mercado compra melhor. Porque até hoje o mercado compra mal. Não compra o que precisa, compra o que lhe dizem que precisam. E compra mais processadores, e compra melhores firewalls, e compra sistemas maiores que depois nós, quando vamos analisá-los, estão a 3% da capacidade. E o anterior estava a 10% da capacidade. Mas não teve dinheiro para comprar o espaço para fazer os logos do sistema, nem para montar um laboratório de análise forense. E na hora H tem sistemas vazios, parados praticamente, e não tem o que precisa para proteger os seus ativos. A norma, nada disto vem lá explicitado, como disse o Walter. A norma não ajuda ou não especifica como é que a coisa pode ser implementada. É um framework. Diz que deve ser feita uma análise de risco para se conseguir fazer a preparação. E depois diz que se deve utilizar ferramentas adequadas, validadas, para fazer a análise. Não indica quais. E isto, de certo modo, traz outro problema. É que se nós quisermos considerar esta norma para, por exemplo, apoiar esforços de investigação transnacional, às tantas há um país que está mais habituado a usar umas ferramentas e confia nelas. Há outro país que não confia em ferramentas de outra natureza. Na China não aceitam ferramentas americanas. Na Rússia vão deixar de usar os sistemas operativos da Microsoft. Eles já ameaçaram que vão fazer um sistema operativo proprietário por questões de segurança nacional. Portanto, a certa altura nós começamos a ter a norma com uma missão complicada. Deixa-me só contradizer-te um bocado. Eu sou um verdadeiro believer de que a análise forense não tem a ver com ferramentas, tem a ver com as metodologias e com quem faz a análise. Eu concordo inteiramente. Eu não sei, essas outras pessoas concordam connosco. Os que vão decidir sobre estes casos. A minha esperança é que concordem. Eu tenho receio... As realidades dos países mais top nesta matéria, os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, a França, é que, de facto, é um pau de dois bicos. O de facto é que a metodologia que seja aceita na comunidade de análise forense e que seja uma metodologia, de facto, que os métodos que um determinado investigador utiliza sejam comprováveis por outros, etc., analisando as mesmas evidências base, se chegarmos a conclusões parecidas, isso é aceito. Depois temos casos concretos em que, se não utilizamos o N-Case para fazer uma análise forense, porque é o software que o juiz até conhece por casos anteriores, já é o fim do mundo. Ou se utilizamos um algoritmo de hashing diferente do que é o habitual para fazer a integridade das evidências, ou porque são conhecidos ataques, etc. Por exemplo, para se comprovar que uma evidência não foi alterada, normalmente existe um cálculo matemático com base no conteúdo dos logs ou do conteúdo de uma imagem de disco que nos dá um texto que é o identificador, é o ID da integridade daquela evidência. Existem vários algoritmos. Existe um algoritmo que é utilizado desde sempre, que é o MD5, que existem ataques comprovados, e pronto, esses chás, consoante o input que é dado ao algoritmo, o output é sempre igual, mas é sempre igual referente àquele conjunto de dados. Nós conseguimos dizer que unicamente aquele hash que foi feito é o único para aquele conteúdo, e assim comprovamos a integridade da informação. Existem ataques a esses algoritmos, em que dizem que existe colisão se dermos dois inputs diferentes, podemos eventualmente ter um hash igual para os dois conteúdos. Só que é uma operação remota. E o MD5, hoje em dia,
na generalidade dos países ainda é aceito em tribunal, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. É claro que as boas práticas dizem-nos sempre para utilizarmos os algoritmos mais recentes, não mais recentes, mas mais credibilizados. E há sempre uma evolução. É claro que agora já existem outros algoritmos para sobrepor os algoritmos anteriores. Não quer dizer que o algoritmo anterior não sejam válidos, porque muitas vezes nós, quando temos evidência, em alguns casos que estamos a analisar, a obtenção da prova foi feita há 5 anos atrás, quando eram utilizadas aquelas técnicas. E nós vamos ter que utilizarmos as técnicas que eram utilizadas anterior para comprovar a integridade da informação que foi dada. Okay. Mas, Walter, sabemos, os dois concordamos um com o outro. Eu estava aqui a ser um bocadinho advogado do diabo, a querer passar para a audiência, para depois já até vir em questões, se for o caso, de que a incapacidade da norma, ou a sua vontade em não impor determinado tipos de implementações e a ser rígida nesse aspecto, pode gerar este tipo de divergências de opiniões em determinadas geografias. Porque nas outras normas, isso, na minha opinião, não é um problema. Na generalidade das outras normas, 9001, 27001, porque são normas para uso pessoal das organizações. Uma organização quer ser melhor, quer ser mais eficiente, implementa a 9001. Quer estar segura, implementa a 27001. Quer ter o disaster recovery, não sei quantos, implementa outra coisa qualquer. Se não implementar, no limite, não é concorrencial no mercado porque os clientes exigem isto. Esta pode meter pessoas na cadeia. E esta é uma diferença muito interessante, que é nova, é uma novidade, de certo modo, não é? Relativamente às outras normas ISO, que são sempre do foro interno das organizações. Você quer ser melhor, implementa este, compra aqui o documento e agora vai implementar a norma. Aqui... Porque, atenção, não é? A norma pode ser usada por quem quiser. A norma é, se eu quero desenvolver uma competência forense, tenho que fazer isto tudo bem feitinho por aqui fora. Se eu quero ser uma Law Enforcement Agency e fazer a coisa bem feita, tenho que o fazer. Se eu quiser ser um CERT, devo fazer isto. Cada uma no seu contexto específico. Mas depois, isto pode ser visto de maneiras diferentes por muitas pessoas. Ok, Rui. O que é que achas? Quais são as dificuldades que tu vês, tendo em conta a tua experiência na implementação da norma, no que toca à identificação, à obtenção e mesmo até à análise de evidências, análise forense num contexto já corporativo ao qual estás habituado? Há muitas coisas que aqui os colegas já referiram e que extravasam, ou seja, que podem refletir-se em muitas organizações privadas, e não só, e governamentais públicas em Portugal, sejam elas pequenas ou grandes, nomeadamente, pronto, a norma pela sua gênese é uma norma que diz o que se deve fazer, não se diz como se deve fazer ou como implementar, como disse aqui o João. Em termos, por exemplo, de bancos, que realmente posso falar um bocadinho, num banco não interessa, e o que considero uma dificuldade, não interessa qual seja o tamanho, maior ou menor, são organizações, como outras que existem no mercado, de outro tipo, que são complexas, em termos de arquiteturas, em termos de interação com entidades externas, em termos para o exterior, inclusive internamente dentro da sua casa, com os colaboradores. E, claro, antes de começarmos a proteger para o exterior, temos que proteger um pouco do interior e começar em termos de implementação, estamos no final da cadeia de valor dentro da organização, não é? Então, acho que deve ser, e o que é importante é haver, primeiramente nas organizações, estar sedimentado o interesse e a necessidade em termos de necessidades de proteger a organização em termos de segurança. O que muitas vezes, o que se vê cá em Portugal, pelo menos é a minha percepção, é que muita gente está preocupada com segurança, mas depois, na realidade, acaba por não ser uma oportunidade, mas sim um custo. Não traz benefício, traz custos. Quando isto pode transparecer depois quando implementamos novos projetos. Ou seja, a base, e como já foi dito também aqui anteriormente, a base agora desta nova sociedade global
a informação. E a informação é muito valiosa e a informação tem que ser protegida, seja da privacidade, seja da confidencialidade e integridade. Para preservar essa informação, antes de mais, a informação deve ser classificada. Classificada de qual é a importância para a organização. Estivemos a falar do ponto de vista da organização. Ao ser classificada, em termos estratégicos, depois isso reflete-se top-down em termos de requisitos de IT. Em termos de requisitos de IT que dão origem a projetos. Ou seja, e o que acontece, que eu vejo às vezes dificuldades, é que quando chega à parte técnica de implementação, que devem dar os seus inputs em termos de preocupações, em termos de segurança, em termos de continuidade do negócio, que aqui também foi referido, ou em termos de pensarmos mais além, o que é que temos que preservar e como vamos preservar a tal triade, digamos, de segurança base, a confidencialidade, a integridade e a autenticidade no acesso, muitas vezes não é conseguido e não é visto mais além, ou seja, é visto no imediato. Como é que não implementamos controlos suficientes, os suficientes nunca são suficientes, mas pelo menos para minimizar uma potencial invasão ou modificação dessa informação que está nessa plataforma. Em termos de outras dificuldades que eu noto, é que para preservar, e agora falando um pouco na parte da preservação da prova digital, como a informação duplica e o aumento da informação de ano para ano tem crescido exponencialmente nas organizações, pela tal redução do papel, como também já foi dito, embora, falando um pouco, não só nos bancos, mas noutro tipo de negócio, como sejam seguros e outros do género, seja até por leis, são obrigados a ter continuidade de negócio, são obrigados já a ter uma série de obrigatoriedades nacionais e perante a Comunidade Europeia e outros organismos. Isso vem facilitar um pouco em termos de pré-requisitos para podermos implementar nos sistemas de informação, que vão ajudar. Agora, o que é difícil é, tendo em conta a classificação de informação, qual é a importância dessa informação para o negócio, para gerar valor, que devemos salvaguardar. Nomeadamente, nesta questão dos logs, qual a quantidade de logs, qual o nível de logs que devemos guardar, qual o nível de logs de acesso aos sistemas, como aqui foi, não entrando, ou seja, tendo sempre em conta, não vamos violar direitos de privacidade dos utilizadores, inclusive internos, não é? Isso é muito importante. E cada vez mais, e eu acho que isso vai ser até uma ajuda que vem aí da Comunidade Europeia em termos de novas regras que vão de encontro com a privacidade das pessoas. Ou seja, está em breve. Está em breve. Em termos que eu vejo mais de dificuldades, é realmente o impacto que tem na quantidade de informação que tem que ser armazenada, ou seja, nos sistemas de armazenamento de storage, da informação, em termos de implementação de sistemas que garantam a confidencialidade. A confidencialidade, uma das formas normais é de encriptação de dados, e para implementar um sistema de encriptação de dados de informação é muito oneroso, e se estivermos a falar em pouca informação é fácil, mas se estivermos a falar em uma heterogeneidade de informação por sistemas distintos e volumes enormes de informação, torna-se muito complicado e oneroso para implementar este tipo de sistemas. Okay. Em termos de preservação de prova digital ou de implementação de uma análise forense por colaboradores internos das organizações, normalmente, e o que eu vejo é que ainda há falta de skills e há falta de know-how, ou inclusive de métodos como fazer as coisas, que a própria norma não traz.
os bancos, como outras organizações, ou seja, quando existem... e há muito tipo de incidentes ou de crimes que possam levar a que haja investigações forenses. Se estivermos a falar, por exemplo, nos bancos, quando há um assalto a uma delegação, em que temos lá os sistemas de CCTV e outro tipo de sistemas de proteção, tudo isto está bem, penso que está bem organizado e oleado com os organismos de polícia e de polícia judiciária e outros de força de segurança. Agora, se estivermos a falar de ataques, como disse o João, de ataques de externos, através do ciberespaço, não é? E existe uma dificuldade, por um lado, ter que haver sistemas que correlacionem todos os logos e toda a informação, e os sistemas são muito heterogéneos, ou seja, é difícil arranjar os tais CIEMs e outros sistemas que relacionem. E, por outro lado, como disse ali o Gonçalo, saber identificar quando é que daqueles logs é mesmo um incidente, é a mesma coisa que tem que ser investigada, é a mesma coisa que tem que ser indiciada para... Eu acho que esse ponto bate num ponto que, para mim, será uma das dificuldades maiores, que é a questão da formação. Não é tanto o escolhermos as ferramentas, não é tanto arranjarmos a capacidade de armazenamento dos logs, porque isso sempre houve dinheiro e a realidade que eu conheço é que as coisas sempre foram compradas, as ferramentas, as máquinas, etc., nas grandes empresas, pelo menos. Depois peca-se muito na formação das pessoas que vão olhar para essas ferramentas. E já nem estou aí para o panorama de formação em Digital Forensics. Porque se nós não conseguimos formar adequadamente as pessoas das primeiras linhas, provavelmente nunca vamos conseguir formar as pessoas das linhas mais avançadas, que têm os skills necessários para fazer uma aquisição de um disco, ou para fazer a aquisição de um device móvel, etc. E essa, para mim, será a maior divergência que as empresas vão encontrar, associada aos critérios técnicos de armazenamento de boas evidências. Por exemplo, hoje em dia é muito usual vermos sistemas com vários teras de informação. Como é que nós vamos fazer a coleção de evidências a esses sistemas? Porque o conceito tradicional de Digital Forensics diz-nos que a boa evidência é a evidência bit a bit, onde a cópia que nós guardamos ou que nós coletamos é uma cópia exatamente igual ao média que suportava a informação, a evidência que nós queremos analisar. Como é que nós vamos recolher essa informação e como é que a vamos armazenar ao longo do tempo, tendo em conta que ao longo de 10 anos provavelmente passarão inúmeros casos semelhantes que vão ter que ser coletados, que vão ser armazenados, e já nem estou tanto aí para o campo da análise. A outra dificuldade, e tem muito a ver com a formação também, é o reporting. Como é que um técnico que normalmente só vê as questões técnicas da parte forense, qual é o discurso dele quando elabora um relatório? Porque eu já fiz muitas formações forenses e nunca, em nenhuma formação forense, existiu um capítulo ou um curso de como fazer um reporting. Normalmente isso é dado à criatividade do formando. Só que a criatividade do formando muitas vezes é limitada quando toca a escrever para o CEO, mesmo em âmbito judicial, para ser levado a bom termo. É que depois, mesmo se nós conseguirmos fazer um relatório para o nosso management corporativo, o discurso é totalmente diferente quando vai para um tribunal, porque a percepção atual de um juiz e dos advogados de todas as partes, os conceitos são totalmente diferentes. E eu acho que esse vai ser um grande problema. Do outro lado, vejo aqui uma hipótese de haver aqui um nicho de mercado e começarem a aparecer empresas
eu não vou dizer como a Cisbélio, mas como a Cisbélio, com competências especializadas nesta área que ajudem depois as empresas, e as empresas só se terão que preocupar com a primeira resposta e depois dar a coleção de evidências, o tratamento de evidências a outras empresas que fornecem estes serviços. Walter, se me permites interromper... Nós já estamos um bocado alongados no tempo. Só um segundo, porque antes até do treino e da formação dos skills técnicos para os first responders e os que se seguem, eu assisti recentemente sobre uma situação muito engraçada que demonstra que a sensibilização à segurança da informação dos colaboradores também deve ter a vertente da detecção dos incidentes e da resposta aos incidentes como um primeiro nível. Isto foi um caso muito recente, muito engraçado, de uma pessoa que apareceu-lhe um ransomware no ecrã, track, não é? Aquela mensagem a dizer, você neste momento tem os dados cifrados, tem que pagar. E a pessoa assustou-se e o que é que fez? Pimba, shutdown. Shutdown, vamos lá ver se isto desaparece. Sim. Portanto, tipo, não vou espirrar durante 10 minutos. Normalmente é... proibido, não é? Normalmente é aquilo que se faz logo. Isto aqui, nós estamos muito habituados aos sistemas Windows, que normalmente um shutdown resolve. E também estamos muito habituados a mandar uma cacetada na televisão quando a imagem está... Não, mas aqui o shutdown foi épico, porque... Quando o computador vem acima, normalmente, os bandidos não querem deixar de ganhar dinheiro, então aquilo inscreveu-se no sistema operativo e sempre que a pessoa tenta trabalhar, aparece a janela a dizer vá ao sítio tal, pague este dinheiro, $100 ou 120 e receberá a chave que desencripta isto tudo. Estamos a falar de CryptoLocker? Um desses. Não sei... Não. Vou explicar porque é que eu nem soube qual é que foi. Eu não fui chamado a intervir, soube da situação. A pessoa, o problema é que eram PCs virtuais. Portanto, aquela empresa usava ou Citrix, ou VMware, VDI, ou seja o que for, o PC, cada vez que a pessoa arrancava fresco de uma imagem padrão, e, portanto, sem o malware instalado, portanto, arrancou de novo e ia buscar o roaming profile da pessoa e a pessoa começava a trabalhar como se fosse novo. E a senhora ligou aquilo e assim, porreiro, desapareceu. Desapareceu impecável, nunca mais se lembrou. 3 semanas depois precisou de aceder a um share de rede e o share estava criptolocado. Portanto, o malware, quando invadiu o computador, viu os shares de rede daquela máquina e foi cifrar a informação toda. Agora, querem pagar, não há. Desapareceu a evidência completa, porque ainda por cima aquela memória escreveu-se no disco, e aquilo é tudo volátil, se calhar na caixa nem tinha feito do VM Center, tinha posto aquilo em disco, portanto não houve registro nenhum, ninguém sabe, portanto, nem sabe quem é o atacante. Mesmo que soubesse o atacante, não consigo dizer qual é o código, para o atacante me dar a chave de volta, e o atacante também não vai... Está-se nas tintas, não é? Ele trabalha em grandes números. Ele trabalha em grandes números, não é? Quando foram repor os backups, o que é que aconteceu? Olha, o backup está criptolocado também. Então porquê? É porque a senhora... isto aconteceu há 3 semanas, disse ela. Então e agora? Agora não há nada, porque como isto eram dados não dinâmicos, eram estáticos, foi um levantamento de informação que fizemos, só temos aqui 15 dias de backup e depois o backup esmaga o backup da segunda semana anterior, portanto perderam a informação toda. Agora, isto demonstra o quê? Uma falta de cultura global na organização sobre como responder a incidentes. E demonstra outra coisa, demonstra que a organização não percebe a nova superfície de ataque nem a nova dinâmica. Portanto, a partir do momento em que o CryptoLocker surge como uma ameaça das piores neste momento, eles têm que desenvolver uma mecânica de prevenção e de resposta e disseminar pela organização toda. E a análise forense não é análise. A investigação começa logo por evitar que ela seja necessária, na minha opinião. Não é? Quer dizer, isto não do ponto de vista da PJ, porque o negócio da PJ é investigar. Mas do ponto de vista das organizações que podem precisar dos serviços da PJ, o melhor é não ter que os chamar. Portanto, é a prevenção, não é? Ajudamos a vida a todos, não é? Isto é um tema muito fresco, ou não. Os mecanismos até são, em certa parte, alguns já antigos, mas estamos a falar mais uma vez de dinheiro. E o João frisava, inclusive, essa questão do facto do cibercrime, por si só, não só render mais dinheiro que tráficos estupefacientes, como muitas vezes o próprio investimento em si, em criar este tipo de estruturas criminosas, também leva algum budget, que leva a outras questões mais para serviços de informação. Mas a questão do ransomware é um exemplo em que as pessoas não se queixam, as pessoas não apresentam queixa. Isto faz o quê? Não existe intelligence, não há cruzamento de informação.
há assinaturas específicas dirigidas a Portugal, por exemplo, em que se as pessoas efetivamente não partilharem e se não apresentarem queixas, se não se disponibilizarem a que seja feita essa recolha, também não há sucesso. Não se pode esperar no sucesso de uma investigação criminal, porque estaremos a falar de crime, quando também já existe no meio disto, porque dissemina-se a mensagem que efetivamente a pessoa paga e desbloqueia. Tipicamente, o cenário e a experiência diz-nos que estamos a falar de 1, 2 bitcoins, portanto, 400, 300 dólares, dependendo da época do mês, quase que mais chegamos. Mas é uma questão de contexto. É uma questão de contexto. Mas estamos a entrar num fenómeno em que a mensagem, efetivamente, que passa é que paga, desbloqueia, então eu não vou fazer queixa, eu quero a minha informação de volta. É legítimo e compreensível, obviamente. 200 euros, se calhar é melhor do que perder horas e horas em... Qual é o fenómeno um pouco mais recente, sensivelmente 2, 3 semanas, também para cá? Os anúncios falsos de CryptoLocker, que efetivamente nada está cifrado. Isso é mais uma questão de contexto. Mas encaixa na cultura, mais uma vez. Encaixa na cultura, obviamente. Estamos a falar de engenharia social, como o fenómeno das chamadas fraudulentas via Facebook e não só. Quer dizer, lá está, engenharia social, no meio disto tudo também. E é cultural. Eu acho que é um dos pontos-chave, é cultural. A sensibilização social, neste momento, cá em Portugal, pelo menos isso, tem tido muito mais sucesso e tem vindo a aumentar a eficácia. Não é em todo lado, Meus senhores, nós vamos fazer um intervalo entre nós e vamos dar a palavra à audiência. Quem tiver questões, faça favor. Muito obrigada pela vossa exposição. Eu tenho aqui um comentário, não é bem uma pergunta, é mais um comentário aqui para a Cisvelo, para o João Barreto e também para o Walter Santos da Anubis Networks. Eu percebo que vocês vejam nas normas e na certificação de algumas normas elementos de concorrência à vossa operação, mas eu diria que a concorrência é saudável e diria que é muito bem-vinda, portanto, as vossas empresas terem vogais nesta CT 163. E outra coisa ainda que eu quero esclarecer, há de facto uma norma específica para o risco. Não está nestas, mas efetivamente a normalização é complementar até na forma de trabalhar entre as comissões técnicas e nós estamos na Comissão Telco a tentar trazer, a subcomissão Telco faz parte da CT 163 e estamos a tentar trazer estas normas que de facto nos interessam e uma delas será esta do risco. Portanto, convido aos dois a participar na CT 163 para saberem melhor do que é que falam. Muito obrigado pela vossa intervenção. Obrigado. Antes de mais, naquilo que me toca, eu não estou nada preocupado com a concorrência aqui. A minha atividade atual não está no âmbito de fornecer serviços de análise forense. Está num aspecto mais global de análise de botnets e de fornecer ajuda a empresas que atuam nesta área e cooperam muito com o law enforcement. Por outro lado, a competência para mim, cá em Portugal, no respeito à Digital Forensics, é muito bem-vinda. Eu sou formador de um dos mais conceituados institutos nesta área, cá em Portugal, e é com muito agrado que eu formo pessoas para irem batalhar no campo de batalha, se pudermos dizer assim. E como formo pessoas que vão para a Cisvelo, vão para outra empresa qualquer e transmito todo o meu know-how nessas formações porque, de facto, quero ver isto a crescer. Eu prefiro ir a tribunal onde a outra parte tem um perito de digital forense que sabe o que está a fazer, em vez de ter um técnico de informática que vende antivírus no seu dia-a-dia. Porque será muito mais vantajoso para a sociedade em si. De todo, na parte que me toca, a concorrência é muito bem-vinda. Eu quero mais pessoas a falarem o meu jargão e mais pessoas a saberem aquilo que estão a fazer no dia-a-dia. Eu também devo me ter feito entender mal, porque os processos normativos para prestadores de serviços como eu só têm uma vantagem. Só têm vantagens, que abrem o mercado. Sim, O ISO 27001, a partir do momento em que até começam a surgir, por exemplo, concursos públicos a obrigar os prestadores a serem certificados, fizeram com que eu vendesse muito mais serviços de apoio à certificação e tudo mais. Eu não vejo problema absolutamente nenhum. E fomentam a necessidade para várias pessoas, para várias empresas. Eu quero ver o mercado nacional a crescer. Mas vamos nos inscrever imediatamente na CT 163. Eu já tinha dito que me ia inscrever, que ia propor algumas alterações à norma, etc. E vou cumprir de tudo. Muito obrigado. Mais alguma questão?
Olá, viva. Henrique Santos, Universidade do Minho. Eu queria também agradecer-vos a vossa... Eu vou-me inscrever na CT. Pronto. Eu já não ia dizer isso, a Isabel já disse o suficiente sobre isso. Eu tinha aqui uma questão, em particular para o Gonçalo e para o Gustavo. Eu ouvi com muita atenção, aliás, até por questões pessoais tenho interesses em organização, de alguma forma, da segurança. E este ano houve vocês sabem, com certeza, houve um exercício nacional, onde foi possível uma simulação que tem sido promovida pelo Exército, portanto um exercício de simulação nacional que tem vindo a crescer, acredito que para o ano a ANACOM também esteve lá este ano, e uma das coisas que eu senti nesse exercício foi claramente a necessidade das organizações hoje em dia terem ao seu nível e à sua escala um conjunto de pessoas dedicadas à resposta a emergências. Portanto, é complemento ao CERT nacional, quer dizer, o CERT nacional pode atuar de uma forma mais estratégica, em estreita ligação com estes, vamos chamar, CERTs organizacionais, que são capazes, no campo, levar a resposta à emergência de uma forma mais eficiente. Com esta norma, eu tenho uma visão complementar ainda, que é responder a incidentes não é a mesma coisa que investigar incidentes. E, portanto, um corpo de resposta a incidentes complementa um corpo de resposta a emergências no sentido de conseguir... Podem ser as mesmas pessoas, com papéis diferentes e, portanto, as organizações poderão levar a cabo, eu diria que de uma forma paulatina, mas com um objetivo muito claro e a médio prazo e sem grande esforço, colocar estes dois tipos de mecanismos de segurança a funcionar. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião, se isso estivesse a funcionar ao nível, enfim, geral, sobretudo com grandes empresas, mas mesmo nas pequenas e médias empresas, como é que vocês veem que nacionalmente esta questão da resposta a emergências e a investigação associada poderia ser coordenada de uma maneira mais eficiente? Posso começar? Henrique, pronto, essa é uma pergunta muito bem-vinda. O CERT-PT, desde a sua gênese, que sempre promoveu a criação de novos CERTs em Portugal. E o primeiro foco dessa disseminação do conceito foi precisamente a comunidade académica, ou seja, os utilizadores da RCTS, que antes de mais eram o âmbito de atuação do anterior CERT-PT. Já agora, isto também para separar aqui um bocadinho as águas, o CERT-PT recentemente tornou-se uma marca do Centro Nacional de Cibersegurança e é agora o CERT Nacional. E agora o que serve a RCTS é o RCTS CERT para o qual eu trabalho. Portanto, no que toca à criação de competências de resposta a incidentes dentro de empresas, dentro de organizações, esse é muito o nosso trabalho. Aliás, nas últimas jornadas da FCCN, não sei se a Universidade do Minho se fez representar, mas fica já aqui a nota, nós anunciamos precisamente que vamos lançar em breve um serviço que vamos chamar CERT in a Box, que é precisamente um conjunto de documentação, ferramentas, ações de formação que pretendemos disponibilizar ao nosso âmbito de atuação, que são as universidades, no sentido de poderem criar as suas capacidades de resposta mínima a incidentes. Como dizia há pouco o Walter, e muito bem, um CERT, um CCERT, tipicamente tem várias valências. Pode ter valências na administração de sistemas, administração de redes, no digital forensics, no pen testing, etc. Portanto, este será um pacote que nós pretendemos disponibilizar com um conjunto mínimo um starter kit, digamos assim, para diversos tipos de competências. Portanto, essa é uma abordagem que nós desde sempre preconizamos e continuamos a preconizar e que pretendemos apostar agora nesta nova fase do nosso âmbito de atuação. Três notas. Uma análise, podemos diferenciar aqui os papéis, os perfis e os skills daquilo que é técnico, fazendo um pouco a analogia àquilo que é a polícia técnica, aquilo que é a polícia científica. O background será sempre diferente, ou seja, alguém que está dotado para fazer uma recolha não tem, obviamente, que ter os mesmos skills de alguém que a vai analisar. Encaixando um pouco até naquilo que se falou há pouco, que é o software. Defendemos que a formação não tem que ser software-based, tem que ser científica. Tem que ser capaz de analisar sem recurso a um destes grandes nomes da área. Depois, sim, obviamente, é importante a acreditação
nesse software também, porque quando nos questionam em tribunal, esta informação que foi extraída neste grupo de Atora resultou e tem esta assinatura, mas de onde é que isto aparece? E se a pessoa não tem capacidade científica para responder, não pode dizer que é o software que deu. Porque o software que deu, o juiz também sabe que é o software que deu. Não é? Portanto, o background de que aqui estamos a falar terá que ser de excelência, terá que ser exigente. Eu tenho visto e também posso partilhar, é uma forma também, tendo em conta os setores que aqui estão, está aqui a Cisvelv e outras entidades, é normal que nos chegue mais tarde esse tipo de relatórios. E é positivo o que se vê hoje em dia. Efetivamente verifica-se que os mecanismos são similares, os equipamentos e meios também são similares. Portanto, vemos realmente aqui uma energia positiva no meio disto tudo. Mas indo de concreto à questão, e nomeadamente os exercícios, que aproveito e louvo também a Anacom, porque também fez um exercício, neste caso o Cyber Europe 2014, com coordenação da parte também da ENISA, e verificou-se, não diria algum caos, mas nomeadamente no papel da Polícia Judiciária, que era um player que tinha um papel muito específico, em que alguém estava a bloquear um IP, mais tarde bloqueou outro, a Polícia Judiciária não sabe. Quer dizer, a Polícia Judiciária, outros players que tivessem interesse em que aquele IP, por exemplo, não fosse bloqueado, ou se estamos a falar massivamente de uma botnet, ou de um grupo dinâmico de máquinas que está a chegar, dirigida a Portugal a uma determinada organização, quer dizer, por livre e espontânea vontade, os operadores não podem bloquear aquele endereço, ou aquela gama, ou aquele CIDR referente à Ásia, por livre e espontânea vontade, porque está-nos a criar dano. Temos que avaliar o que é se realmente há dano. Mais uma vez, aquela equação e uma questão estratégica, que é, vale a pena bloquear? Mais uma vez, comunhão de esforços, cooperação, informação na hora, célere, intelligence, deveríamos também falar numa mesma língua, num formato também standard de troca de informação, uma plataforma única para todos estes players. Mais uma vez, também o setor académico tem um papel fundamental, não por ser também docente, mas acho que é por aí que se começa também. Eu acho que o setor académico tem um papel fundamental aqui nesta cooperação. Mas o exercício espelhou isso. Alguma desorganização, mas se calhar tem que se começar para algum momento e repetindo certamente vai melhorar. Só uma mensagem e uma pergunta provocatória. A mensagem tem a ver com os investimentos da justiça na tecnologia. Houve 3 grandes investimentos. Houve 2 que todos vocês conhecem e que, enfim, têm os problemas que tiveram. Não vou falar sobre eles, CIT e os CITAF. Houve um que correu particularmente bem e por isso não se fala dele. Que tem a ver com a vigilância eletrónica. Ainda bem. E precisamente porquê? Porque houve essa articulação e essa coordenação de setores. Houve uma definição de objetivos, houve uma delimitação de riscos, houve um acompanhamento permanente. E foram chamados académicos, juízes, procuradores, advogados. Eu fui o representante da Ordem dos Advogados nessa comissão de acompanhamento e o sistema foi implementado com um privado também. Aliás, com 2 privados, para ser mais correto, com a Elmtec, que é uma empresa israelita, e com a EFASEC, com 2 privados, e o público. Ou seja, foi, de facto, algo que correu muito bem, precisamente porque teve esse acompanhamento e teve várias experiências e vários estádios. Aliás, foi muito criticado, precisamente porque se iniciou apenas em 11 comarcas e depois estendeu-se a 4 comarcas do Porto e depois só se estendeu a nível nacional para a obrigação de permanência na habitação e só mais tarde para o regime de permanência na habitação já em termos de sanção. E teve um prémio europeu, precisamente porque foi acompanhado. Ou seja, a mensagem era esta: a perspectiva tecnológica é muito importante, mas se não houver definição, se não houver gestão, se não houver articulação e se não houver acompanhamento, fiscalização e depois aferição e mudança, as coisas não funcionam. 2, a pergunta provocatória é a seguinte. Eu sei que temos aqui assim pessoas no combate e na prevenção, na repressão. Até que ponto é que o agente infiltrado, até que ponto é que o agente encoberto, e até que ponto, até em termos de auditoria corporativa, o agente provocador pode ser aqui assim também, aliado à parte tecnológica, um instrumento de prevenção, o provocador, de repressão, o encoberto simplesmente infiltrado. É mais que pertinente e mais que atual.
Essa questão traz-nos a um dossiê como o PoliSware, ou seja, as técnicas e mecanismos muitas vezes utilizados em conceitos como pen testing, passarem para o lado da investigação criminal também, com outros propósitos. É complicado, é um tema delicado, terá que estar munido numa ação encoberta também. Lá está. Sim. Estaremos também a falar que mesmo mediante esses atos, essas ações podem não ser consideradas provocatórias e por isso têm que estar munidas dessa figura. É importante que quem vai realizar determinada tarefa numa perspectiva tecnológica, tem que conseguir responder que quando realizou aquela tarefa, o que é que sucede? Por exemplo, num sistema-alvo. Portanto, não é fazer por fazer, não pode ser, não vão ser só guidelines, vai entrar mais uma vez no campo da formação, que é se determinada máquina está infectada, ou se é necessário instalar um agente para conseguir interceptar tráfego, algo do género, tem que haver capacidade, tem que haver know-how para conseguir fundamentar o que é que realmente é feito. Não é instala e fica e os danos. E a posterior da devolução do equipamento. E, portanto, isso é uma questão delicada, obviamente, isto não penso que não... Como devem imaginar, também estarei limitado a falar dessa temática. Acho que são linhas gerais, todos nós nos apercebemos da inovação, tanto para o lado da polícia como para o lado criminal, mas estaremos sempre também a lidar com a mesma matéria. Obviamente, mais uma vez, encaixa aquilo que eu chamo sempre que é necessário, o treino de excelência para ao fim e ao cabo, proteger o cidadão, que é efetivamente a última análise que estaremos a falar. Realizadas determinadas ações, alguém consegue dizer efetivamente o que é que foi feito? Não instalámos porque foi instalado. É diferente. Isso se encaixa noutro tipo de abordagens mais simples, inclusive, e não querendo entrar para esse campo de uma ação encoberta, da vigilância eletrónica, mas que realmente quem está a fazer esta análise forense não tem os skills de quando está a fazer determinada tarefa, algo que acontece no sistema-alvo, o resultado é o esperado e que acho que ao fim de algumas horas todos percebemos o que é que acontece. É uma questão da autorização por trás, não é? Sim, não, é assim, eu estou a falar, nós quando fazemos análise a um dispositivo smartphone, não fazemos a mesma abordagem que fazemos a um dispositivo máquina. E utilizam-se técnicas ofensivas até para obter Ficaste há pouco um exemplo, não tão obsoleto, mas que é a questão da necessidade de fazer a aquisição integral, ou seja, de bit a bit de um disco. Honestamente, cada vez é menos comum, porque temos que lidar com uma estratégia de abordagem digital perante o incidente. Cada caso é um caso. Temos cifragem na máquina? Não temos? Há necessidade de capturar algum tipo de memória ou não? Quer dizer, encaixam aqui outras soluções. Não é? Quer dizer, claro. Já não é só a mesma forma. Tal como adquirimos, por exemplo, extração de logs, temos que fazer a assinatura dos mesmos. Tal como assinamos com MD5, se calhar temos que assinar também com SHA-1. Quer dizer, há aqui uma redundância de ações que são... Há aqui uma redundância de tarefas que, por mais técnicas que sejam, têm realmente que estar todas interligadas e acho que esse é esse o caminho. E o exemplo que referiu é não nos sítios do costume, mas eu acho que é essa a forma. Mais alguma questão? Temos tempo para mais uma questão e depois acabamos. Bom dia ou boa tarde, conforme a hora. A minha questão, para já, meu nome é Daniel Caçador, trabalho no Montepio. Eu tenho aqui uma questão que tem um pouco a ver com os aspectos de, perante um incidente, um ataque externo, e vamos fazer um enquadramento, um ataque que pode vir de um país qualquer, da Europa ou fora da Europa, isto acontece-nos com frequência aqui em Portugal. Que meios é que existem para podermos fazer defesas ativas? Ou seja, se nós estamos sujeitos a um ataque ou negação de serviço, ou um ataque de um phishing massificado, ou outros ataques que têm circulado nos últimos anos, a minha questão é até que ponto nós podemos atuar, não só defensivamente, como contra-atacar. E quais são os contra-ataques e que entidades é que o podem fazer? Ou seja, no fundo é um pouco isto, porque nós estamos expostos a bombardeamentos e não defendermos, não podemos só pôr chapéus de chuva ou algo assim, não é? Temos que fazer algo, temos que parar o ataque. E a questão aqui é essa questão, não é só uma questão nacional, como pode ser uma questão internacional. E que mecanismos é que temos para fazer isso? Gonçalo, deixa-me responder à primeira parte, vocês depois respondem à segunda. Naquilo que nós podemos fazer, primeiro temos que conhecer o adversário. E conhecer o adversário é pegar no sample de malware que possa ser adquirido e analisá-lo e saber quais são as características, saber o que faz, saber qual é o impacto.
muito provavelmente isso vai dar origem, quando as coisas são bem feitas, a conhecermos a infraestrutura que suporta esse malware. Quais são os sistemas na internet para onde o malware envia informação, que tipo de informação é que é. Muito provavelmente vamos conhecer a família do malware e, consoante a família, vamos conhecer os grupos criminosos que estão envolvidos ou não, de uma forma geral, sempre, nunca individual. Em muitos casos nunca vamos dizer que é o fulano X que faz aquilo, mas vamos conhecer o grupo que normalmente distribui aquele malware. Conhecendo o grupo, conhecemos os skills deles e conhecemos também as capacidades ofensivas deles. Contra-ataque, eu nem vou falar no aspecto legal da coisa, mas o contra-ataque muitas vezes não é a melhor opção, porque a um contra-ataque nosso, porque achamos que estamos no direito de contra-atacar de alguma forma. Um dos exemplos normais é tentarmos ter uma equipa a fazer o takeover do C2 para saber a informação que está lá, ou fazer um denial of service, aquele C2. O C2 é o sistema de controle e comando do malware. Normalmente, quando uma máquina é infectada, ela comunica com alguém para mandar a informação e para receber ordens do que tem que fazer. E é um pau de dois bicos que eu não aconselho. Normalmente isso é law enforcement. Law enforcement é que tem a autoridade, a que tem as competências, a que tem a intelligence correlacionada de várias fontes para fazer qualquer tipo de ataque sobre grupos criminosos. Ou nem isso. Se for no estrangeiro, se calhar nem isso. É conforme a geografia. Podes partilhar a vossa recente cooperação com a Europol na botnet Ramnik? Eu não queria. Eu não queria. Não, mas é um exemplo claro. Mas é um exemplo claro em que existem empresas privadas a fornecer intelligence ao law enforcement para o law enforcement ter os meios possíveis para fazer o takedown de uma determinada botnet e a posteriori de toda a análise de evidências, tentar chegar a responsáveis, meter esses responsáveis na prisão. Tipo, a minha empresa recentemente participou num takedown a uma botnet com... o número divulgado foram 3 milhões de sistemas que comunicavam com os C2, em que ajudamos a Europol e outras autoridades de outros países a fazer o takedown de todos os servidores, a fazer a aquisição dos servidores. Mas principalmente nós ajudamos com intelligence, saber que servidores são, que tipo de informação é que vai para lá e que tipo de... e que geografia é a questão que, como é uma operação multinacional, tem que envolver polícias de várias jurisdições. E para mim é isso. Tipo, nós não... se nós estivermos a tentar fazer as coisas por nós vamos levar porrada. Tipo, se um banco está a ser alvo de ataque de uma campanha phishing, de um determinado malware, e tentar fazer alguma coisa que ofenda o grupo que está lá, há uma guerra assimétrica. Eles têm os recursos muito maiores. E depois é assimétrica também pelos vetores de ataques. Tipo, se o número de ataque de uma determinada forma, ataque de outra, e vocês vão ser afetados por isso. Walter, se me permite só complementar, quando falamos de contra-ataque, também podemos estar a falar de outro domínio aqui bastante diferente, que é o da ciberdefesa. Ou seja, aí já estamos a integrar com a capacidade de resposta a um nível militar, que não é só a força das armas bélicas, mas é também da... Já temos autoridade para o fazer e provavelmente o contexto é totalmente diferente. Certamente. E o ataque já até pode ser uma... capacidades de contra-ataque, estamos a falar de uma capacidade tipicamente militar, porque aí é que entra o conceito de defesa nacional na perspectiva de retaliatória, digamos assim. Portanto, e para isso, penso que estará a ser constituído, ou estará em fase de constituição, o Centro Nacional de Ciberdefesa, portanto, aí não é de toda a minha área. Agora, em relação à proteção, há aquilo que já existe há algum tempo, que é uma comunidade internacional de serviços de resposta a incidentes que cooperam no sentido de mitigar incidentes que tenham repercussão internacional. Isso também já existe há bastante tempo. Eu tenho uma teoria muito simples relativamente a este problema que o Daniel fala e que pode ser usada por todos. Que é esta malta que faz ataques sofisticados é cost effective. Eles querem ganhar dinheiro. Se um banco não quer ser atacado, só tem que parecer menos vulnerável do que o do lado. Tucurro. É tão simples quanto isso. É usar os mecanismos de autenticação mais fortes que o do lado, é demonstrar que os clientes estão mais conscientes do que os do lado e eles vão atacar o do lado.
E é uma corrida às armas, de certo modo, que os bancos, como as outras empresas, têm que fazer. E temos sempre os indicadores de compromisso que uma análise de malware pode fornecer, e aí conseguimos, de alguma forma, ou alertar os clientes, ou mesmo filtrar, muitas vezes, os acessos que determinada comunicação que o malware efetua faz. E o caminho para os privados é esse. Nem vale a pena estarmos a pensar em estratégias ofensivas, porque, primeiro, os privados não têm a capacidade financeira para o fazer, nem a capacidade humana para o fazer. É legal. Eu vou-vos dar esta operação que nós fizemos com a Europol, custou-nos 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho. Seguir continuadamente uma botnet, saber o que eles fazem, etc. E 2 anos de trabalho parece que não é muito tempo. É melhor muitas vezes nem nos metemos por aí, porque vamos começar a puxar o novelo e muitas vezes o novelo vem todo contra nós. Na psicologia, o ataque é indiscriminado, mas a revanche, essa é personalizada. E depois não são os mesmos meios. É que normalmente... E há uma assimetria de risco, é essa malta não tem nada a perder. Não, é que eles E claro, é isso. Não tem hipótese de votar com quem não as cumpre. Exatamente. Portanto, deixemos isso para o Estado, que não cumpre regras. Ok, vamos ter que terminar por agora. Eu agradeço muito a oportunidade à Anacom e ao CT 163, ao qual eu me vou inscrever. E estou ao dispor para qualquer questão eventual que possa surgir nos próximos tempos, ad eterno. Estejam à vontade, da minha parte, é aquilo que eu digo, eu quero ver este mundo a crescer dentro de Portugal. Eu acho que há uma assimetria muito grande em termos de know-how interno português. Eu quero ver a PJ a conseguir recrutar mais pessoas para as unidades deles, a saberem fazer coisas logo desde o início. Eu quero ver as empresas nacionais com as competências adequadas para conseguirmos responder mais atempadamente a isto. E penso que a norma, e ao contrário, provavelmente, da imagem que ficou de mim, é uma coisa muito aceitável e muito bem-vinda. E ainda bem que estamos aqui a discutir isto, ainda bem que já consegui tirar aqui algumas notas para conseguir dizer ao ISO o que é que provavelmente podemos alterar ou melhorar naquilo que está escrito até hoje. Ok? Muito obrigado e obrigado também pelo vosso tempo.